Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento, trazendo sempre informações inovadoras e interessantes, primando por destacar competência. E na carreira pública isso não seria diferente. Este é o nosso assunto de hoje. Estamos trazendo aqui o Dr. Evandro Reis, que é ex-subprefeito da Moca e atual diretor superintendente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. E ele veio contar pra gente como que é galgar degraus na carreira pública. E já está há muito tempo, nós vamos falar sobre a sua trajetória, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença, muito importante ter você conosco. E eu queria que você se apresentasse e colocasse em primeiro lugar como que você descobriu que queria ser engenheiro, que é a sua formação. Bom dia a todos, obrigado Mara pelo convite. Enfim, essa é uma missão bem tranquila, me apresentar e falar como que eu virei engenheiro, né? Isso é uma questão que já vem há muito tempo, a questão de família. Minha família é uma família de origem muito simples, né? E desde aquela oportunidade, já me relacionando com as pessoas, já pensava em ter uma formação que pudesse estar ajudando as pessoas, né? E na oportunidade eu me formei, eu fiz todo meus estudos primários em escola pública, né? E fiz o ginasial, depois curso técnico. Já na oportunidade eu já pensava em ter uma formação técnica para poder trabalhar e ajudar a família, então eu fiz um curso técnico em eletrônica, para daí optar em fazer um curso de engenharia. Eu fiquei em dúvida em duas questões, fazer engenharia ou medicina, né, que eram as profissões do momento. Mas na primeira oportunidade que eu presenciei um acidente, que eu socorri a vítima e ajudei até a levar para o hospital, que eu vi o médico costurando os pontos. Você percebeu que não era ali? Já desmaiei na hora, então já uma das opções já foram eliminadas na hora. Sim. Então, medicina não era o meu forte, então tinha que fazer engenharia. Então, acabei fazendo a engenharia, né? Isso me ajudou muito, né? Porque eu, ao fazer o meu curso técnico, eu trabalhava e com esse recurso eu pagava o meu curso de engenharia. Sim. Né? Que é muito sofrido, é muito desgastante, né? Bastante desgastante, né? Já faz muito tempo que eu sou formado, formei em 1981, né? E naquela oportunidade as coisas eram bem mais difíceis que hoje. Sim. Né? Acho que cada época tem a sua dificuldade. Eu acho que existiam, hoje ainda tem algumas dificuldades, mas muitas facilidades hoje possibilitam a inserção acadêmica, a inclusão. Exato. No mundo acadêmico. Você possibilitar. Era difícil, porque todos prestavam o vestibular, era CECEM, CECER, Mapofei, né? Sim. Você deve lembrar, né? Então, todo mundo prestava para tentar entrar numa escola pública, e que eram poucas, né? E concorridas. Sim. E sobrava muito pouca opção de universidades particulares. Sim. Né? Para esta área especificamente era mais difícil ainda. Então, hoje tem muito mais universidades, tem muito mais oportunidades. Então, facilidades de crédito, tem outras possibilidades. De transporte também, não havia metrô na oportunidade. Isso. Então, hoje tem muitas universidades. Você é de uma região mais afastada, você fala sempre afastada, isso, né? Então tinha que percorrer muitos quilômetros para sair de casa, trabalhar no centro da cidade. E depois ir para a universidade. No caso era eu também fiz essa vida. Universidade de Mogi das Cruzes, então todo dia eu tinha que acordar, entre acordar e trabalhar, ir para a universidade e voltar para casa, fazia 200 quilômetros todo dia. Não é fácil. Então não é fácil, graças a Deus eu fui, fiz, venci. E hoje
toda essa experiência adquirida foi interessante porque eu posso colocar tudo isso à disposição da comunidade. Sim. Uhum. Eu sei, logo depois que você fez engenharia, você procurou se especializar, você tem alguns cursos de pós-graduação, e o que me deixa muito feliz, e eu falo sempre isso porque eu sou muito voltada para ciências ambientais, e eu sei que você se especializou na área ambiental, né, na engenharia ambiental, que foi uma preocupação sua. Eu queria que você falasse também como que você se enveredou para esse lado ambiental, porque inclusive na sua vida pública você tem muitas atividades nessa área, teve no decorrer da sua carreira. Como eu te falei, eu trabalhava, né, e com o trabalho eu pagava minha faculdade. Então, eu jovem já era funcionário da Light. Que todo mundo conhece, eu ia te perguntar, né? como você se inseriu como iniciou sua carreira pública, né? Porque você tem uma carreira pública muito bem construída, então já foi nessa época. Foi nessa época, porque eu já entrei na Light, já como técnico em eletrônica, e depois passei a ser engenheiro da Light, né? A Light é uma empresa canadense, né? Era, né? De origem canadense, que servia São Paulo e o Rio de Janeiro. E depois a Light ela foi comprada pelo governo brasileiro, né? Virou Light Nacional. Depois ela foi comprada pelo governo paulista e virou uma estatal. Então a minha carreira toda, que eu comecei na Light, foi uma carreira ligada à atividade pública o tempo inteiro, né? E a gente tem que esclarecer, muita gente não sabe que a carreira pública que exige muita competência, muitas vezes a gente não encontra, né? Não está só no Senado, na Câmara, na Prefeitura. Você tem muitas estatais que prestam serviços à comunidade que exigem muita competência, né, Evandro? Que eu acho que essa é a nossa função hoje nesse programa. É mostrar o quão é importante dar competência, gerar competência numa carreira pública. E isso que é o que eu quero que você fale realmente. Pois é. Então, a Light, no caso de São Paulo, que era uma estatal paulista, ela prestava serviço em São Paulo e mais 78 municípios. Então, tinha uma fatia muito grande do mercado que representava 25% do PIB nacional. Sim. Então, era uma responsabilidade muito grande. E a Light trabalhava com energia e meio ambiente. Por quê? Para ela ter energia, ou ela comprava ou ela gerava energia, tá certo? Para gerar energia, nós precisamos de água. Sim. Né? Que é um recurso natural. Um recurso natural que prevalece na matriz nacional. Perfeito. Então, precisava de água. Então, eu trabalhava com água, energia e meio ambiente. Daí que surgiu a minha vocação voltada ao meio ambiente. Então, eu fiz três cursos de pós-graduação ligados à energia e meio ambiente, e 2 deles foram na FAAP, aliás, os 3 na FAAP, e muitos cursos rápidos, né, de capacitação, ligado à energia e meio ambiente. Eu falo muito, eu sou professora universitária também, e eu falo muito da importância da capacitação acadêmica. Eu acho que a experiência é muito importante, o dia a dia na prática é muito importante, mas essa competência acadêmica que você adquire traz muito conhecimento para que você consiga fazer com muita capacitação, né, o trabalho que você se propõe a fazer. Mas você trabalhou, além da Light, no seu decorrer de carreira, você trabalhou em vários pontos de serviços públicos, né, voltados para essa área, né? Exatamente. Como eu te falei, eu fiz a minha carreira toda na Light e Eletropaulo. Até o momento que a Eletropaulo, que era uma atividade empresa de governo, ela foi privatizada, tá certo? Então, naquele momento, eu enxerguei que a minha carreira ali, ela chegou ao fim, naquela etapa. E eu comecei a enxergar outras formas de trabalhar. Porque a sua proposta sempre foi fazer a prestação de serviço à comunidade, público, né? Isso, né? Sempre foi sua proposta. Isso. Então, como
privatizou a Eletropaulo, eu cheguei ao fim da minha carreira ali e logo já recebi o convite para ir para a Prefeitura de São Paulo. Sim. Então, eu saí da Isso Light, é muito importante, você ser chamado não apenas pela sua atuação política, mas especialmente pela sua atuação técnica. Com competência técnica. Até porque, eu acho que isso é muito importante. Até porque teve um período que antes de eu ser convidado para ir para a Prefeitura, eu saí da Light, então eu fui trabalhar como consultor. Então eu consegui prestar serviço para a CETESB, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, fiquei lá um período, né? E aí sim eu recebi o convite. Aí deu a tua visibilidade técnica, aí você recebeu essa ir para a Prefeitura de São Paulo. Então eu fui atuar como chefe de gabinete da Subprefeitura de São Miguel Paulista. É isso que eu queria falar também, que você veio, até você chegar na Subprefeitura da Moca, você teve um percurso, um caminho longo, que você, né? Longo, de muita experiência, que você, de experiência com comunidade mesmo, né? É legal você trazer alguns exemplos disso. Na Prefeitura de São Miguel Paulista, eu estava como chefe de gabinete, e aí eu comecei a ter um relacionamento muito forte com as comunidades, com os empresários, com as ONGs, instituições. Com o terceiro setor de uma forma geral. Geral, né? E então essa integração, ela me proporcionava desenvolver vários projetos conjuntos, né? E isso tornou bastante positivo para a comunidade. Eu sei que você recebeu um prêmio de uma atividade que você propôs e que depois serviu de espelho para uma situação real mesmo, né? Foi um prêmio da Câmara Municipal de São Paulo, porque já num outro período, já havia passado um período como chefe de gabinete da Subprefeitura de São Miguel, aí virou o governo, fui convidado para ir para a Defesa Civil, lá na região mesmo, São Miguel Paulista. E a minha atuação na Defesa Civil ela foi muito forte, esse relacionamento com a comunidade, promovendo vários seminários, workshops, eventos no Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente e assim por diante, né? Que vai além daquela atividade pontual, né? Um trabalho de conscientização mesmo. Você vai trabalhando a comunidade, que a gente precisa muito disso. Exatamente. Trabalhar a comunidade para conscientização ambiental, né? Que existem tantos problemas, mas a conscientização ambiental é um dos problemas mais sérios, mais fortes. Então, sempre desenvolvia seminários temáticos, né? Meio ambiente, defesa civil e assim por diante, né? E nós promovíamos também fazíamos algumas simulações de emergência. Numa delas foi com uma empresa que tem em São Miguel Paulista, que chama Nitroquímica, né? Tem a empresa e no entorno tem as comunidades, e a Nitroquímica é uma empresa que trabalha com produtos químicos. Então, nós desenvolvemos um projeto conjunto com toda a Defesa Civil para simular um abandono da empresa e das comunidades do entorno em caso de emergência. Então, nós simulamos naquela oportunidade um vazamento de gás tóxico. Então, essa simulação envolvendo toda a Defesa Civil, ela foi muito importante junto com a comunidade. Foi muito importante, né? Ela deu certo, né? Colocamos todo o aparato lá de equipes de corpo de bombeiros, equipe médica, assistentes sociais e assim por diante. E foi um projeto que deu certo. E deu tanto certo que, em seguida, uns 2 meses, 3 depois, aconteceu um vazamento mesmo de pequena monta, né? Vazamento de gás químico. E a comunidade do entorno já sabia como agir. Perfeito. Então, graças a Deus, deu tudo certo, não teve nada de gravidade, mas alguns meses depois também aconteceu aquele acidente na estação Pinheiros do metrô, quando estava sendo construída, a estação, a obra foi engolida por um acidente. É verdade. Acidente. Então foi um acidente de grande vulto, né? Sim. Muitos caminhões, maquinários, todos engolidos por aquele desmoronamento, né? E a imprensa perguntou para o coordenador geral da Defesa Civil na oportunidade
se São Paulo tinha algum plano de abandono De por ocasião pra... de acidente, plano de contingência, né? Sim. E aí eu me lembro muito bem que o coordenador geral da Defesa Civil, naquela oportunidade, ele falou assim, tem sim, e esse plano nasceu lá em São Miguel Paulista, quando foi feito lá uma situação de emergência, uma simulação na nitroquímica, daí gerou um plano maior. Então tinha sim, São Paulo estava preparado, olha sim, que muito bom, né? muito bom. Por uma iniciativa que nasceu lá em São Miguel Paulista. Sim. Então foi interessante e tal, e até tive a oportunidade de receber esse prêmio da Câmara Municipal. Entre outros que você recebeu, outros, né? Eu sei que você tem por vários causa prêmios. desse tipo de situação. Eu acho, a gente teria muito, se a gente tivesse mais tempo, a gente teria mais para falar mesmo dessa sua parte, porque nada melhor do que você ter uma carreira bem-sucedida e ser premiado por isso. Eu também tenho prêmios, acho que isso dá um valor para o nosso empenho, para a nossa resiliência, que é um caminho muito difícil. Tem que ser resiliente o tempo todo para poder conseguir ter resultados. E a premiação, eu acho que é um valor inestimável. E a gente tem o seu trabalho voluntário também, é uma coisa que a gente precisa destacar na sua carreira, pelo seu trabalho com a comunidade, você tem também muitas atividades voluntárias. E eu queria que você destacasse algumas. Eu sei que o Rotary é muito importante na sua vida, os rotarianos te valorizam muito pela atividade. Como eu falei para você, já desde criança, eu fui criado num ambiente de muita necessidade, Zona Leste. A gente percebe o quanto a carência traz essa preocupação. Então, já com essas preocupações, esse relacionamento, estender uma mão amiga, então, a solidariedade, ela já vem de berço. Já vem de berço. Então, assim, eu já comecei me espelhando no meu pai, que é um líder comunitário, né? A participar de diversos movimentos, de ajudar o próximo, participar de ONGs, associações, instituições. Fui convidado para entrar no Rotary, quando eu estava lá em São Miguel Paulista, que é uma instituição mundial, que está presente em mais de 200 países. É atuante, né? Muito atuante. Então, já estou como rotariano há 14 anos. Ela não faz propaganda de si, mas quem vê os resultados conhece. Aliás, o que ela faz. o lema do Rotary é dar de si sem pensar em si. Sim. Então, nós, rotarianos, nós somos mais que voluntários, porque o voluntário, ele apenas é um voluntário e chega para colaborar. O rotariano, não. Além de ser um voluntário, ele paga para ser voluntário. Quer dizer, nós pagamos para que a gente possa ser rotariano, a gente paga, tem uma taxa. Sim. Porque esse valor, ele já é aplicado em diversos projetos sociais. Sim. Então, por isso, nós somos mais que voluntários. Né? E aí, comecei a desenvolver vários projetos conjuntos com Hoje a o que toma mais seu comunidade. tempo na ação voluntária? O Rotary, ou você tem alguma outra atividade que acaba competindo com o Rotary também? Não, assim, eu tenho minha atividade profissional, Sim. né? Hoje eu estou como superintendente da CET e nas horas vagas você coloca esse tempo à disposição da comunidade, né? Perfeito. Então, à noite, final de semana e tal, horário de almoço, você sempre arruma um tempinho para poder ter alguma atividade para ajudar a comunidade, né? E toda essa experiência que eu estava te falando, né? Que foi interessante que toda essa experiência acumulada, ela fez com que esses cursos, tudo isso, curso de engenharia, engenharia ambiental, toda essa preparação, essa experiência toda, hoje é interessante porque tudo isso que eu aprendi, eu estou devolvendo para a sociedade. É isso que eu queria falar, emprego na sociedade. Eu acho a nossa proposta no programa é exatamente essa. É dizer o quão importante é você gerar competência, gerar seu patrimônio intelectual para usar isso, né, de uma forma positiva na sua carreira. Eu acho que isso você mostra para a gente que é possível você ser competente na gestão pública. E num momento tão difícil, né? Quando a gente está vivendo num momento muito difícil, eu queria que você colocasse a sua opinião a respeito da competência dessa moçada que tem que estar no mundo trabalhando, nessas novas gerações que entram, de quão é importante gerar essa competência, e depois a gente fala da nossa situação atual de país. Nós temos que aproveitar essa experiência, que é o que eu estou fazendo, e colocar à disposição da comunidade. Como eu fui convidado
para ser subprefeito da Moca, eu aproveitei tudo que eu aprendi, toda a experiência acumulada para devolver para a sociedade. Para a comunidade. Então, na oportunidade, eu fiz uma gestão que foi aberta, transparente, em que todos podiam participar, respeitando as pessoas, valorizando as pessoas. Essa é uma característica da sua gestão mesmo. Uma característica. Nós pudemos trabalhar juntos em algumas atividades, eu na vida acadêmica e você na vida pública, nós tivemos algumas convergências e eu percebi isso mesmo, a sua gestão de transparência e de participação. Isso é muito importante você contar. Então, você tem até alguns cases aí, você pode exemplificar. A gente fez uma gestão bem integrativa, dando oportunidade para que toda a sociedade participasse. Entidades, empresários, ONGs, CONSEGs, empresas da região. O próprio cidadão direto falando com você. O próprio cidadão direto, né? Então não havia dificuldade nenhuma para falar comigo, falava ou por telefone, ou por zap, ou pelas redes sociais. E o povo estranha isso mesmo, O povo estranha, né? Estranha bastante porque, infelizmente, existe uma dificuldade grande de falar com os gestores públicos. O acesso ao gestor público é muito complexo. O acesso é difícil. Como eu tornei esse acesso mais fácil, as pessoas até estranhavam, né? Eu dava meu telefone celular, o número do telefone celular para todos, para estreitar essa comunicação. E as pessoas estranhavam isso, né? Até vou contar um caso interessante. Eu promovia muitos eventos na Moca, né? Feiras gastronômicas, e num desses eventos, que era no final de semana, eu, além de promover, eu participava também, eu gostava de participar, ir lá, ver o que está acontecendo, participava mesmo como cidadão comum, né? Num desses eventos, né, eu estava à vontade de bermuda, de chinelo, camiseta, participando do evento normalmente, e eu vi uma pessoa numa roda lá, conversando com algumas outras pessoas e falando que queria falar com o subprefeito da Moca, né? Porque nunca conseguiu, que há mais de 5 anos nunca conseguiu falar com ninguém. E aí eu fiquei só ouvindo, né? Aí eu encostei, chamei a pessoa, aí falei para a pessoa, era uma mulher. Falei, você quer falar com o subprefeito da Moca? Eu queria sim, nunca consegui, né? Mais de 5 anos, não consigo falar com ninguém aqui. Eu falei, pode falar. Eu sou o subprefeito da Moca, né? Aí ele olhou assim para mim, não acreditou, me mediu de baixo para cima assim umas 3 vezes, porque eu estava de bermuda, de chinelo, de camiseta, né? Ela falou assim para mim, mas eu quero falar com o subprefeito da Moca. Eu falei, não, pode falar, sou eu, né? E ela não acreditou. E aí eu falei para ela, tudo bem, a senhora não está acreditando, faz o seguinte, era um domingo, vem aqui amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, que a senhora fala com o subprefeito da Moca, né? E ela veio no outro dia, 8 horas da manhã. Né, ainda bem que ela persistiu, né? Para poder tirar a dúvida. Foi lá, falou com a secretária, né? Eu já estava ouvindo, né? Ela falando lá na recepção. Na recepção. E a secretária veio e falei, não, pode mandar entrar, né? Aí a pessoa entrou, eu fui lá, recebi, abracei, beijei e falei assim, a senhora acredita agora que eu sou o subprefeito da Moca? Pode falar, fica à vontade, né? Então, essas coisas vão premiando a gente, né? Essas pedras do caminho eu fui tirando para facilitar o acesso. Porque a comunidade, o que ela quer? Ela quer um caminho para ser ouvida. Sim. E esse caminho eu consegui abrir para todos. Por isso que foi uma gestão que foi coroada de êxito, testada e aprovada pela sociedade. Você tem até prêmios a respeito disso. Tem vários prêmios a respeito disso, né? Mas o maior prêmio meu, sabe qual que é? Hoje, circular livremente em qualquer local. Isso é muito região, valioso. Isso é muito valioso. Ser muito bem recebido. Muito bem recebido, né? Porque era uma região que não é tão pequena. Eu era responsável pela Moca, Brás, Belém, Pari, Tatuapé e Água Rasa. E poder circular... 6 distritos. É muito bom, isso é muito bom. E eu representava em torno de 400 mil pessoas. Isso não é pouca coisa, não. Comparado com o Brasil, só essa região, ela é maior em população do que 85% dos municípios do Brasil. Olha... Então, é uma responsabilidade grande, graças a Deus. Com bons resultados, isso é importante. Bons resultados. A minha proposta é trazer carreiras e negócios bem-sucedidos. E eu acho que a carreira pública precisa de gente competente,
precisa de gente que esteja com vontade de fazer as coisas para a comunidade. A gente vive num momento muito difícil, né, Evandro? A gente não tem tempo de ficar aqui discutindo esse ponto que todo mundo discute, mas, na realidade, o povo precisa melhorar mesmo, né? A gente precisa... a gestão pública só é espelho do comportamento do cidadão. A gente estava conversando isso há alguns tempos atrás e a gente sabe que é esse. Você concorda comigo em relação a isso? Você sabe que é isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a sociedade ela tem que ter um novo olhar, né, para a situação do país. Todo mundo fala em mudanças, mas eu acho que a principal mudança ela está dentro de cada pessoa. Perfeito, eu também concordo. Porque independentemente de tudo, de exemplos, de formação, eu acho que cada um individualmente se conscientizar de que ela pode contribuir muito para mudar esse cenário do país, eu acho que nós vamos ter um futuro melhor. Então, assim, que é o que todo mundo quer. Assim, pequenos exemplos. Dispor o lixo em local adequado, né? Fazer a coleta seletiva em casa, né? Separar o lixo. Um pequeno exemplo. Uso racional da água, não desperdiçar água, né? Porque a água é um bem finito, preciosíssimo, e muita gente desperdiça, né? Não cortando fila. Sim, achando que você pode fazer, vai passar todas as regras. Respeitar as pessoas idosas, respeitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, respeitar as pessoas de uma maneira forma geral, né? Então, são pequenos exemplos, posturas que saem do individual para o coletivo. Muita gente, sem perceber, acaba não exercendo essa cidadania. Então, assim fica difícil. Aí nós vamos ter uma sociedade que realmente... Vai ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro, uma sociedade, né, que vai deixar muito a desejar. Então, se eu não mudar individualmente, eu não vou contribuir para o coletivo. Para o coletivo, exatamente. Fica difícil, sim. Eu acho que a grande mensagem dessa nossa conversa de hoje é exatamente isso. A gente trabalhar o individual para melhorar o coletivo. Eu agradeço imensamente sua presença, foi muito bom ter você aqui conosco e agradeço a audiência de vocês e aqui fica mais um programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Até a próxima. Obrigado.